Fala, jogadores, vamos lá para mais um vídeo. Esse vídeo aqui vai ser mais curto, tá? Eu só vou mostrar para vocês aqui como foi o resultado dos jogos de sábado e de domingo, né, do final de semana. E falar que as 3 entradas, né, que eu coloquei no vídeo que foi ao ar no sábado, e 2 jogos de sábado, os 3 deu green, tá, galera? Quem seguiu aí as minhas entradas, com certeza ganhou um dinheirinho também. Então vamos lá, mostrar para vocês aí primeiro esses jogos de sábado, né? Dessas 3 entradas que eu tinha falado no vídeo. Inclusive 2 delas eu fiz, tá? Ali no vídeo. Então, vou mostrar para vocês aqui. A primeira foi do Flamengo contra o Criciúma. Eu fiz um lei goleado ao Flamengo, tá? Pelo fato de o Flamengo, ele era mandante, mas não estava jogando em casa, né? Esse jogo aqui foi em Brasília, no Mané Garrincha. E o Flamengo não vem jogando bem, tá? Ainda mais fora de casa, né? Porque os últimos 2 jogos que o Flamengo jogou no Maracanã, um ele perdeu, o outro ele empatou. Então, e o Criciúma, como eu disse, é um time duro, tá? Ele não vende sua derrota com facilidade, e foi o que aconteceu nesse jogo aqui. O Flamengo ganhou com 1 gol só de diferença, né? O jogo foi 2-1. Então, eu resolvi fazer uma entrada no pré-live ainda, um lei goleada, tá? Aí eu ganhei aqui 7,23 nesse lei goleada. O total era 10, mas quando eu tô no favorito, né? Mesmo eu vendo que o Flamengo não tá jogando muito bem ultimamente, mas também não gosto de arriscar. Então eu já propus a saída, né? Não deixei chegar a 10, então saí com esse lucro aí de 7,23, tá? E a outra entrada que eu fiz aqui foi um ajustezinho que eu tomei pequeno, e a outra entrada que eu fiz aqui foi no resultado da partida, tá? Isso aqui é no Match Odds. O que eu fiz aqui? Quando o Flamengo empatou o jogo, né? Que o Flamengo ele começou perdendo. Quando o Flamengo empatou o jogo, eu entrei em um lei ao Criciúma, tá? Se eu não me engano, eu peguei a odd ali, eu acho que foi a 8, se eu não me engano. E o Flamengo, pô, empatou, começou a vir pra cima, o Criciúma recuou, né? Porque pro Criciúma o empate estava ótimo. Então eu entrei para ganhar 15. E aí acabou que saiu esse segundo gol do Flamengo, né? Que foi lá de pênalti. E aí eu lucrei aí, depois que eu fiz o gol, depois que eu peguei esse gol, saí, acabei lucrando aí 13,27. Então foi um lucro bom aí nesse jogo, né? Totalizando os dois aí, deu um pouquinho mais de R$ 20. Então, pô, foi show de bola. A outra entrada que eu fiz, essa entrada aqui do América Mineiro contra o Amazonas, eu nem estava assistindo esse jogo, tá? Foi aleatório, é porque eu vi que tava 0-0 o jogo, já tava no finalzinho, então eu botei ali 2,50 para ganhar R$ 10 se caso saísse algum gol no jogo. Mas acabou que não saiu, ficou 0-0. Mas esse jogo aqui foi aleatório mesmo, tá? Eu não tava nem assistindo, porque eu vi que tava 0-0 e propus uma entradinha lá, né? Que vai que saísse esse gol aí. O outro jogo que eu indiquei também no outro vídeo foi o Botafogo contra o Internacional, tá? Que é um método que eu estou utilizando e estou validando ele. Esse aqui eu fiz o lei 0-2. No caso, eu disse aqui que o Botafogo não perderia esse jogo de 2-0, tá? O Botafogo estava jogando em casa. O Botafogo está muito melhor do que o Internacional, ainda mais jogando em casa. Então essa entrada aqui foi também super tranquila, tá? Saiu o gol aí no primeiro tempo, já peguei esse green, e aí o total era de R$ 10 mesmo. Então peguei o green todo, foi bem tranquila essa entrada. E a outra entrada foi no jogo do Palmeiras, que eu também tinha indicado para vocês, tá? Aqui
No jogo do Palmeiras eu fiz um lei 0-1, tá? Contra o Cruzeiro. Acabei que eu ganhei 6,50 aqui porque eu não tinha ainda muita banca, né? Muito valor na banca para poder entrar com valor maior, né? Então eu entrei nesse 0-1 mesmo aqui. Acabou que o jogo terminou 2-0 o Palmeiras. Então consegui esse lucro aí, super tranquilo, tá? Então são 3 métodos aí que eu tô validando, que eu tô gostando muito, né? Olhei goleada eventos raros, já tô fazendo há bastante tempo, né? Eu ainda vou fazer um vídeo para vocês aqui explicando como é que é esse método. E os outros 2 métodos é o lei 0-1 e lei 0-2. Tô gostando bastante também, tá? Esses foram os jogos de sábado. E aí nos jogos de domingo, o Atlético Mineiro contra o Vasco da Gama. Esse placar correto aqui eu fiz um lei. Eu até fiz um shorts, tá? Falando dessa entrada. Eu fiz aqui um lei goleada ao Atlético, porque eu até esperei começar o jogo, mas o Atlético não estava atacando assim tanto, né? Não estava dominando tanto o jogo. Então eu fiz esse lei goleada. Só acabou que eu acabei tomando 2 gols, um atrás do outro, né? O certo era eu sair, mas aí terminou o primeiro tempo. E antes de terminar o primeiro tempo, o Vasco já estava melhor já, tá? O Vasco já tinha dado a melhorada, que eu senti que o Atlético deu uma recuada. E aí começou o segundo tempo, só tava dando Vasco, né? Se vocês olharem aqui, ó, no SofaScore, vou mostrar para vocês aqui, Vasco e Atlético. Ó, vocês podem ver aqui, ó, que no segundo tempo só tava dando Vasco, ó, só o Vasco da Gama, tá? No primeiro tempo, no finalzinho, se vocês verem que tem uma linhazinha aqui, né? No finalzinho o Vasco começou a dar uma melhorada e no segundo tempo só deu Vasco. Pelo menos até os 20 minutos ali só dava Vasco. Então eu segurei essa entrada e aí quando eu saí do Red, né? Eu saí com esse lucro aqui, pequenininho de R$ 3, tá? E minha maior entrada aqui foi no resultado da partida, que é um outro método também que eu gosto bastante, que é o lei ao time que já está perdendo de 1-0. Nesse caso aqui, o Vasco, né? Que já estava 1-0, já estava 1-0 o Atlético. Isso no primeiro tempo, tá, galera? Quando o Atlético fez o primeiro gol, ele continuou dominando o jogo, né? E aí eu fiz um lei ao Vasco da Gama, tá? Se eu não me engano, eu peguei essa odd aqui a 12 ou 13. E aí eu acabei pegando esse segundo gol, né? Que foi quando o Atlético fez 2-0. E aí eu lucrei aí 12,50. O total aqui era para lucrar 15, tá? Eu lucrei 12,50. Eu podia até ter deixado, porque o Atlético estava melhor, né? Após o segundo gol, depois que o Vasco começou a dar melhorada. Mas como eu estava com uma stake muito alta, né? Então eu preferi sair para não ficar correndo o risco aí de repente tomar um gol e eu iria voltar para estaca zero, né? Porque eu entrei quando o Atlético já estava 1-0, aí eu peguei o 2-0, ou seja, se o Vasco faz um gol ali, eu voltaria para estaca zero. Então eu preferi garantir esse lucro, né? E o outro jogo que eu fiz foi aqui. Não, esse Bahia e Corinthians aqui. Eu tentei pegar um lei ao Corinthians no finalzinho também, igual o jogo do América Mineiro, né? Já estava no finalzinho dos acréscimos, tentei entrar nesse lei aqui ao Corinthians, que o Bahia estava atacando direto, mas eu nem estava assistindo esse jogo, estava acompanhando ali pelo SofaScore. Só acabou que o Bahia não conseguiu empatar, né? Mas o gráfico de pressão estava enorme. O jogo que eu fiz aqui foi do Bragantino e Atlético, tá? Aqui eu fiz um. Cadê? Aqui eu fiz um lei goleada, tá? Ao Bragantino. Mesmo assim, o Bragantino jogando em casa e tudo, mas o Atlético Paranaense é um time que eu confio bem. Tem uma defesa boa, uma defesa sólida, tá? E é um time difícil de fazer gol. E aí eu fiz esse lei goleada aí, tá? Acabei ganhando 14,50. Foi um lucro bom. O total era 15, então acabei ganhando 14,50. Foi uma entrada bem tranquila.
No início só tava dando Bragantino, mas depois o Atlético começou a melhorar e começou a reverter esse jogo, tá? E o outro jogo que eu fiz foi o do Cuiabá e Fluminense. Esse jogo aqui do Cuiabá e Fluminense eu tentei pegar uma correçãozinha aqui no under. No placar correto aqui, essa entrada aqui, no placar correto. Tá. Beleza. Então, esse jogo do Cuiabá aqui, o que que eu fiz? Eu fiz um lei. Aqui eu fiz um lei goleada ao Cuiabá, tá? Peguei a odd lá em cima, tava na odd 60. Tava 65, na verdade. E um lucro, né? Eu consegui lucrar, foi 6,50, tá? Só que quando chegou, aí terminou o primeiro tempo e tal. Quando começou o segundo tempo, o, o Fluminense teve uma leve melhorada. E a odd do Cuiabá estava muito baixa ainda. E pelo fato do Fluminense ter empolgado, né, por causa do Thiago Silva, e pô, tava vendo que o Thiago Silva tava arrumando a zaga ali, eu fiz um lei ao Cuiabá, tá? Eu fiz um lei ao Cuiabá e automaticamente eu fiz uma proteção. Eu fiz um lei ao Cuiabá e fiz uma proteçãozinha no 1-0 Cuiabá. Ou seja, se o Cuiabá faz um gol ali e termina 1-0, eu não iria perder nada, tá? Na verdade, eu iria lucrar, porque eu botei o valor um pouquinho acima do valor da minha responsabilidade aqui no Match Odds, tá? Tipo assim, um exemplo. Eu não lembro o valor exato agora, mas um exemplo. Eu entrei na responsabilidade aqui com R$ 150, tá? Aqui no Match Odds, no Leo Cuiabá. E no 1-0 ao Cuiabá, aqui no resultado correto, eu botei para ganhar 160, entendeu? Então, ou seja, uma diferençazinha ali de R$ 10. Se caso terminasse 1-0, eu ganharia R$ 10 por causa dessa diferença aqui. E nesse caso aqui, o jogo terminou 1-0 para o Fluminense, né? Então, eu acabei lucrando aqui, foi R$ 20, tá? E, não, desculpa, acabei lucrando aqui R$ 17 e perdi R$ 3,50 aqui do valor que eu tinha colocado na proteção aqui no 1-0 Cuiabá, tá? É claro que o valor não foi R$ 3,50, né? Para cobrir a minha responsabilidade, foi maior, porque, como eu falei para vocês, eu já tinha tido um lucro já no início do jogo, né, do primeiro tempo, no lei goleada ao Cuiabá, entendeu? Então eu perdi o lucro do lei goleada, porém tive muito mais lucro aqui no Match Odds. Então, pô, foi top demais essa entrada. Por isso que a gente tem que sempre estar prestando atenção no jogo, tá? Quando a gente está assim no mercado, porque as oportunidades aparecem ali e a gente tem que saber ali na hora, saber o que vai fazer, tá, galera? Então, pô, foi show de bola o final de semana, ó. O lucro aí de R$ 72,97, tá? Que é correspondente a mais de 10% da minha stake, tá? Então, pô, foi show de bola. Espero que muitos aí também tenham tido green, tá? E agora vamos para os jogos aí. Tem alguns jogos amanhã, mas eu ainda vou dar uma olhada com calma. E vamos ver os jogos de quarta e quinta-feira. Valeu, galera! Então, meu vídeo de hoje foi esse. Mas para mostrar aí e explicar as minhas entradas que eu fiz no final de semana, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo.